Boa noite. Natureza aqui, ó. Gostoso para relaxar antes de dormir. Compartilhar aqui com vocês um pouquinho como que é importante a gente sentir nesses tempos tão confusos, tão cheios de mudanças, né? Se a gente está se sentindo em casa, no corpo, se a gente está se sentindo em casa na vida, no trabalho, no relacionamento. Porque quando a gente sente que a gente está em casa, a gente tem mais energia, né? Mais vitalidade. E pra quê? Pra jogar fora? Não. Pra gente poder compartilhar um pouco desse sentimento gostoso, dessa luz. E isso é que nem recarregar uma bateria. Quando a gente compartilha algo de bom que a gente está experimentando, só aumenta, né? A gente conseguir restabelecer no coração aquela capacidade de quando a gente é criança que a gente tem de apreciar, né? Apreciar a brisa no rosto, apreciar um lago bonito assim. Enfim, é tanto motivo para agradecer, a lista é tão mais comprida, vamos dizer assim, do que de elementos que a gente tem para reclamar. Se a gente para pensar, né? E daí quanto mais você vai testando isso, que é aquela coisa, né? Não acredita em mim. Tenha sempre a sua experiência. Mas na minha experiência, a gente está se sentindo bem, se sentindo em casa, a gente tem essa potência, essa bateria extra para compartilhar. É como se a gente fosse mesmo um dispositivo magnético, né? E daí, como a gente tem essa força, né? Esse poder que nem sempre a gente usa conscientemente de qualificar conscientemente, né? A nossa intenção, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente joga para o universo, porque a gente não tem realmente noção e nem controle de até onde que a gente vai propagar as coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa, as intenções que a gente tem, o que a gente está alimentando. Isso literalmente acaba moldando as experiências que vão chegar. Por quê? Porque que nem a maioria do pessoal fala, é um campo eletromagnético, né? O magnético é o corpo, né? É a terra, é o físico. E o elétrico, será que a gente tem elétrico? Claro, né, gente? As sinapses no cérebro. Então a gente é que nem um bichinho soltando aí ondas que vão conectar com outras ondas que estão aí. Tem rádio, tem micro-ondas, né? Tem as outras pessoas, né? Tem as experiências que chegam. Por mais que a gente não perceba isso, elas chegam encaixando perfeitamente por afinidade de frequência para o que a gente precisa desenvolver e oferecer. Que tipo de outra face vibracional que a gente precisa entregar ali, né? Então, quando a gente começa a olhar para a vida dessa forma, fica mais divertido. Porque você precisa tomar posse, no sentido de autorresponsabilidade, né? Tomar autorresponsabilidade para as ondinhas que você tá
propagando, né? E é isso que no fundo a gente pede, né? Quando diz assim, pede verdadeiramente que vai ser dado, né? Como Jesus falava, né? Pede-vos será dado. Então a gente pede com essas ondas que a gente tá constantemente criando, né? A gente vai emanando e elas vão conversando com as outras possibilidades que começam a aparecer. E aí vão se encontrar, obviamente. Então, se outrora, ou talvez até na caminhada aí para a 4ª geração anterior, foi pedido, foi emanado uma forma de frequência, uma forma de vibração, ela vai precisar ser equilibrada com a polaridade oposta. E se chegou pra mim, né? Se chega pra gente, é porque a gente tem condição, né? Pra poder lidar com aquilo de alguma forma. Senão não chegaria, né? Se o universo é todo regido por essa movimentação em prol de restaurar o equilíbrio das coisas, e se é tudo matemática, né, geometria sagrada e movimentação, então fica mais simples. Não quer dizer que é fácil, quer dizer que é simples, né? Tipo, não é fácil porque a gente está muito condicionado, até bioquimicamente, com as nossas, vamos dizer assim, nossos vícios de comportamento, que às vezes advém dessa repetição de tipos de reatividade que vão construindo caminhos neurais na nossa mente. É como se fosse, sabe, quando um cavalo ali vai passando sempre pelo mesmo caminho, e aí fica o caminho certinho, ele se acostumou a passar ali. Se a gente falar que o nosso pensamento é um cavalo assim, então, se no meio de alguma situação que a gente está acostumado a reagir de alguma forma, se a gente quer ter outro tipo de experiência, o pulo do gato está em você achar alguma oportunidade, uma que seja por dia, para poder reagir de um jeito diferente. Para isso a gente precisa observar o cavalo, né? O pensamento que a gente está deixando tomar aí as rédeas. Porque quando os pensamentos vêm, a gente tem o poder de redirecioná-los. E se a gente consegue redirecionar os pensamentos, obviamente as emoções que vão vir com eles, você muda também. E eu aprendi nos estudos que eu faço no movimento da Cabala Ancestral que o comportamento emocional que você tem, né, a sua medida emocional, praticamente, basicamente é a mesma que a espiritual. Porque a forma que suas emoções desenham sua vida é a forma que espiritualmente você está se apresentando, né, para o mundo, para as pessoas, para quem você encontra na fila do pão, para quem você responde ou não na hora que no trânsito alguém toma uma fechada ou não deixa você atravessar na faixa de pedestre. Enfim, cada reação faz diferença.
cada cara fechada ou sorriso que você escolhe dar para alguém pode mudar às vezes o humor e o foco daquela pessoa, e às vezes a partir dali tudo pode se tornar mais luminoso na vida dela, porque de repente você resolveu sorrir para ela no mercado. Então é aquilo, não que seja fácil, mas é simples. E a gente às vezes se esforça tanto para estar super focado e concentrado em 300 coisas diferentes, né? Sempre às vezes se lamentando por não conseguir tempo, não conseguir se organizar e fazer tudo que quer. Mas essa higiene interna, poxa, às vezes 5, 10 minutinhos por dia é suficiente para você mudar tudo. Tudo. A sua percepção, seu olhar para uma situação que talvez tenha acontecido e alguma coisa que tenha acontecido às vezes até há muito tempo, e às vezes aquilo ali continua definindo várias coisas que você se propõe a receber ou que você se recusa, né? Às vezes até sem querer se auto-boicota. Então é uma questão de ter compromisso com a gente mesmo, né? Ter aquele sentimento de, sabe, eu dei minha palavra. A gente tem isso muito com as pessoas, né? Eu te dei minha palavra. Mas e a palavra que eu me dei? Onde é que fica, né? Assim, é isso. Tô num dia especialmente interessante. Aquele dia que, para quem olhar de fora e não conseguir perceber talvez essas outras nuances, é um dia normal, mas ao mesmo tempo foi muito especial. Por quê? Porque eu me propus a olhar para as coisas de outra forma, porque eu percebi o quanto eu tô me sentindo em casa na minha vida, porque eu tive um monte de inspirações que talvez se eu tivesse em outro estado de espírito ou com outro humor, né? Porque a gente nem sempre acorda de bom humor, né? Se eu não tivesse me direcionado para ter bom humor no dia de hoje, provavelmente eu não teria tido os insights que eu tive, as oportunidades que eu tive, e especialmente quando hoje mais cedo eu percebi que às vezes a gente fica achando que é bom a gente guardar o melhor para as grandes ocasiões, mas as maiores ocasiões muitas vezes se revelam nas menores, sabe? Na forma que você às vezes pode respirar fundo na hora de escolher as palavras para se comunicar. Nossa, nem fala, né? Nessa alunação de Gêmeos, né? Constelação dos irmãos. É um momento, né? Que a movimentação dos orbes, né? Cosmicamente oferece para a humanidade aí, de acordo com os estudos, né? Do calendário ancestral, oportunidades para a gente honrar bastante o que a gente fala, observar a nossa capacidade de escolher bem as palavras. A gente se subestima muito, né? E também de saber ouvir, né? Aquela frasezinha de vó que a gente lembra, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? E de se movimentar, né? Se permitir se encantar, se surpreender com coisas que a gente parou de observar, porque a gente às vezes fica tão escravo do que não foi, do que não fez, do que ainda não aconteceu, né? A gente meio que se joga aí de cabeça nessa areia movediça aí
da escassez, até por uma questão de condicionamento, né? Pensamento que eles ficam, eu digo assim, sociedade, né? Sem uma direção certa, mas ao mesmo tempo para todo lado, fica bombardeando aí uma realidade ilusória de escassez, né? Se a gente parar para olhar, é muita abundância, né, que tem o mundo, a natureza, que a gente recebe da vida é muito abundante, né? E a gente precisa ter o olhar mais ligado, né, nessa abundância, nessa possibilidade da solução, porque a nossa energia, ela é um alimento, né? A nossa atenção é um alimento, não é verdade? Inclusive, hoje em dia, é o que mais, inclusive, tem valido dinheiro, é a nossa atenção, né? Onde que a gente coloca mais tempo da nossa vida? Desde redes sociais, até no nosso jardim, ou para cozinhar alguma coisa para a família, ou para bater um papo e ouvir sua filha, seu filho, ou para parar por 1 minuto e meio para ajustar a respiração. Então é isso, tempo é vida, né? Tempo é algo que a gente devia realmente fazer aí uma paradinha interna para mudar esse caleidoscópio e olhar de uma outra forma para a maneira que a gente lida, que a gente olha, que a gente entende o tempo, né, na nossa vida. Então, é isso. Acho que eu vou parando por aqui. Acho que o parque vai fechar. Ai. E até breve. Vou começar a fazer essas lives surpresa mais vezes aqui. Muito gostoso poder compartilhar quando vem assim pensamentos positivos e sentimentos bons. Então é isso, gente. Um beijo, bom descanso. Que seja um fim de semana quentinho, gostoso e feliz para todo mundo.